Olá, amigos de casa, e começando agora mais um Psicologia e Propósito. Seja muito bem-vindo. E no episódio de hoje, o tema é um dos mais desafiadores para muita gente: a dificuldade de dizer não. Falamos sobre o medo de frustrar o outro, o peso que isso traz para a saúde mental e também o desafio de estabelecer limites sem culpa e sem romper relações. E para essa conversa tão necessária, recebemos aqui a psicóloga Luana Menezes. Luana, seja muito bem-vinda ao Psicologia e Propósito. Obrigada, Larissa. É uma honra estar aqui no podcast de vocês com um tema tão importante, né? A gente estava até discutindo aqui, né, a dificuldade que as pessoas têm de falar o não, né? Fazer essa assertividade, ser assertivo é uma linha muito tênue, né, entre você ser passivo, assertivo e agressivo. É uma linha muito tênue, e o quanto que essa questão da não exposição, né, da não verbalização daquilo que você realmente sente afeta a nossa identidade, porque parece que é um assunto superficial, mas eu acho que a gente vai construir aqui para o público, né, mostrando a importância, assim, de como que isso está enraizado até mesmo desde a infância, né? Exatamente. A sua formação é em psicologia? E eu sou psicologia, sou formada há 15 anos, atuo como psicóloga clínica e sou especialista em psicanálise e psiquiatria com crianças e adolescentes pelo IPUB-UFRJ, além de outras especialidades também. Sim, maravilha. 15 anos de atuação. Eu ainda sou um neném. Formei em 2018, então tem aí... Sou ruim de conta, gente. Menos de 10 anos. Menos de 10 anos. 7 anos, obrigada, produção. Falaram aqui no meu ouvido. 7 anos, né? Tenho atendido também. E a gente estava conversando, eu trabalho bastante isso com as pessoas, né, em atendimentos. Laís, eu não consigo dizer não. Vou contar para você um caso de uma... Já até dei alta para essa paciente, já liberei ela. Mas a gente fez um treino de assertividade e deu muito certo com ela, sabe? Ela chegou ao ponto de não conseguir confrontar a sogra para fazer um café, um simples café. Porque a sogra queria 2 colheres de pó de café e ela gostava de 3 colheres de pó de café. E chegava ao ponto dela não conseguir nem falar não. Eu quero 3 colheres, eu estou na minha casa, eu vou fazer com 3 colheres de pó de café. E ela sofria muito com essas coisas, de não poder pagar a própria conta, porque a sogra queria pagar e ela não conseguia falar para a sogra a respeito disso. Não, eu quero pagar, eu trabalho, seu filho trabalha, a gente consegue pagar a conta. E é uma situação que a pessoa não vê saída e não consegue impor a própria opinião, né? Exatamente. E daí, imagino, assim, os malefícios, né, que isso causava para ela. Ela apresentava, assim, o que ela sentia depois disso tudo, né? Os sintomas. Sim, uma ansiedade. Aquele sentimento de... não estou valendo nada, não presto nem para impor a minha opinião. Não sou ouvida, não sou levada a sério por outras pessoas. Mas a partir do momento que a gente consegue, né, impor a nossa opinião, aí sim a gente é levado a sério. Exatamente. E como que, sem perceber, uma questão que parece boba, que parece superficial, vai afetando as outras relações, a vida profissional. Porque se eu não consigo dizer para minha sogra, que é uma pessoa que eu tenho mais relação, que está dentro da minha própria casa, que eu quero 3, né, em vez de 2, como que eu vou me posicionar numa reunião de trabalho, colocando a minha opinião ali? Exatamente. Como é que eu assumo um cargo de liderança? Eu recebo casos como esse no consultório também, da pessoa falar assim: Luana, eu tenho a chance de ser promovida, eu tenho um cargo, já falaram para eu assumir esse cargo, mas eu ainda não estou pronta para assumir. E, gente, a dificuldade não é falta de competência técnica, teórica. Não é essa. A dificuldade é emocional. Olha, você precisa se comunicar mais, expor mais os seus sentimentos. Você fica sem expressão nas reuniões, a gente não sabe o que você está sentindo, o que você está pensando, você está colocando pouco as suas opiniões durante as reuniões. Então, assim, para você assumir esse cargo de liderança, que a gente vê que você tem um perfil técnico, você precisa ter comportamentos para assumir esse cargo. Então, assim, eu trabalho essa parte mesmo, como você também, de comunicação, mas a gente precisa trabalhar lá os traumas de infância que fizeram essa pessoa se encolher, para ela poder ter mais capacidade, né, uma postura profissional diferente para conseguir um cargo, né, conseguir crescer na carreira. E essa falta de imposição, essa necessidade também de ser aceito, como que isso pode afetar uma pessoa emocionalmente? Muito, como você falou, um dos sintomas que a gente percebe é a ansiedade,
A pessoa, é aquela coisa do engolir sapo, né? Então às vezes a pessoa sente mesmo o sintoma, né? De um nó na garganta. Aí cada pessoa tem uma suscetibilidade, né? Algumas pessoas vão sentir dor no estômago, então isso vai causando estresse. Outras vão para alergias, então são as doenças psicossomáticas. Que a gente chama que tem uma origem emocional. E daí a gente pode ver sintomas de melancolia, de tristeza. Por quê? Porque isso interfere na expressão da sua identidade. Sim. Quando eu não falo, quando eu não me coloco, quando eu não expresso aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, as pessoas não conhecem sobre mim. E às vezes nem a pessoa mesmo se conhece. Porque a gente precisa se ouvir também. Exatamente. E qual é o momento que ela para se ouvir? No momento de caos, né? A rotina tumultuada. São muitas demandas. E daí a gente vê hoje em dia a síndrome de burnout, que é o esgotamento profissional, que vem aumentando de forma significativa. E realmente essa dificuldade de se ouvir, ela também aparece. Então, tem as duas coisas. A falta de autoconhecimento. Eu não sei o que eu quero, eu não tenho opinião sobre isso. Tem esse ponto. E tem um ponto de eu sei o que eu gostaria de falar. Eu penso completamente diferente, seja no âmbito familiar, seja no trabalho, mas eu não consigo me expressar, eu não consigo me colocar. E a pessoa começa a sofrer, ela chora, né, nos bastidores, depois da situação. Então, é muito difícil, né? Sim. E quais são esses sinais de que a pessoa ela está se anulando, se deixando de lado para tentar agradar todo mundo? Geralmente é a pessoa que você pergunta assim, vem cá, o que você quer comer? Tanto faz. Tanto faz. Gente, existe isso. Qualquer tanto coisa, faz. qualquer coisa. Qualquer coisa. Para onde você quer ir hoje? Para onde você quer ir? Então, essas perguntas retóricas, né? Mas eu perguntei para você, para onde você quer ir? Escolhe. Então, essa dificuldade de escolher, a pessoa quando fica muito calada, acabou ali uma situação, uma reunião, não se coloca, não se expressa. Você quer falar alguma coisa? Não, concordei com tudo. Você tem alguma dúvida? Não tenho dúvida. E no fundo, tá cheio de dúvida e não concordou com metade das coisas que foram ditas. Exatamente. Então, esses são alguns sinais assim de comportamentos iniciais que a gente percebe, mas que a gente só vai ter ideia de que realmente é isso quando essa pessoa se expõe, quando ela fala. E a gente que acompanha tantas vidas assim, né, dos bastidores que a maioria das pessoas não acompanham, elas colocam pra gente com muito sofrimento, né, com muita angústia. Então, parece que aquela pessoa que está ali quietinha está bem e, na verdade não está, né? Não estão, exatamente. E são situações que vêm vindo desde a infância, né? Você trabalha bastante com crianças, com adolescentes. Adolescentes também passam por isso, de não saber falar não. Também passam por isso, só que já é uma fase que ele é colocado mesmo, né? É a fase do desafio, então eles se colocam mais. Mas muitos também têm essa dificuldade de se expressar. Apesar de eu ser especialista em psicologia da infância e da adolescência, hoje em dia eu atendo somente adultos. São poucas crianças que eu atendo. E essa especialidade faz com que eu trabalhe a criança interior desses adultos. Então, quando esse adulto chega com esses sintomas, com a dificuldade de dizer não e sofrendo porque não está crescendo no trabalho, porque não está conseguindo se posicionar como mãe ou como filha, de dar limite para a sogra, etc., né? A gente vai para o passado. A gente começa a investigar. Vamos lá para a sua infância. Como é que era a sua infância? Como é que era essa questão dos acordos? Como é que seus pais, né, colocavam essa educação para você? E sempre a gente encontra, porque a nossa cultura vem de uma violência institucionalizada, né? A criança, ela sofria violência dentro de casa, ainda sofre muitas vezes, né? E fora de casa também no ambiente escolar. Sim. Era mão à palmatória, passava por vexame que a própria professora colocava, ajoelhar no milho. Então, isso não tem tantos anos assim, porque a gente tem ainda pessoas da nossa família, geração que conta essas histórias. Que conta essas histórias, né? Então, a violência por ser institucionalizada, como é que eu vou dizer? Como é que eu vou falar? Porque toda vez que a criança falava, toda vez que ela chorava, era engole o choro, para de chorar, já passou, vambora. E principalmente os meninos sofrem com essa repressão dos afetos. Homem não chora. Homem não chora.
Não sentiu dor, não. Tu não tá sentindo dor. Vambora, continua. Vambora, você é esperto, você é homem, você é legal, vambora, bora, bora. E o menino, ele, inclusive, tem menos carinho. Eu tenho todo um trabalho nessa linha de educação socioemocional de meninos. Então, se deixar, eu vou falar disso. Mas, assim, voltando pra cá... Então, assim, tem essa questão cultural também, né? Que os meninos ainda sofrem mais essa rigidez do que as meninas. Sim. Então, isso impacta diretamente na vida adulta. Então, essa questão da dificuldade de dizer não tem raiz na cultura, tem raiz na educação, porque eu aprendi que se eu fizer o que eu quero, que é expressar o que eu sinto, eu vou ser punida. Eu vou ser repreendida. Eu vou ser repreendida. Então, eu preciso fazer o que esse adulto quer, o que esse outro quer, para poder me sentir pertencente, acolhida. E o que eu muito vejo também com as pessoas no ambiente de trabalho é, se eu me posicionar, eu posso ser demitido. Ah, mas eu vou falar isso aqui, vai desagradar o gestor tal, vai desagradar o líder. E acaba que você fica aceitando coisas que provavelmente, algumas vezes, não são nem corretas de se fazer, mas por você não saber se impor, você fala isso. E dentro de casa? Aquela ali, ó, é a filha rebelde. Mas aí você vai olhar a filha rebelde, aquela que consegue falar o que quer e falar não quando não quer. E ela é tida como a filha rebelde. A filha rebelde, a filha com um transtorno, porque aí logo se encontra um diagnóstico. Eu acompanho um caso assim, sabe? Que até então estava colocando um transtorno bipolar. Só que agora acompanhando e tomando medicamento e tudo, a gente já está questionando isso. Porque, na verdade, ela estava acumulando tantas violências veladas dentro da família, sabe? Que ela estava ali suportando e aí ela explode em agressividade. E quando ela agride verbalmente, falando, nossa, olha como é que você está, olha, você tomou remédio? É sempre voltado assim para isso. E, na verdade, ela tem, assim, pensamentos da modernidade, ela não está mais aceitando o machismo, porque é uma adolescente de 16 anos. Então, assim, não está aceitando mais machismo. Então, ela está falando, olha só, eu não aceito como meu pai trata você, mãe, e tal. O pai, no caso o padrasto, enfim. Tá entendendo? Então, assim, ela denuncia tantas coisas que a família não suporta, porque não quer mexer naquela estrutura. Mas aí é mais fácil falar que ela tem um transtorno e que ela é rebelde. Exatamente. Então, ela é o sintoma. Então, a gente sempre fala, né? Terapeuta, eu já atendi criança há muitos anos, né? Por conta da minha formação. O psicoterapeuta de criança, de adolescente, sempre acompanha também a família, né? Porque a família é a união ali. E a gente fala que a criança, o adolescente, é o sintoma da família. Por isso que até nessa série, adolescência, acho que cabe aqui, todo mundo tá falando, né? Nessa série, a adolescência está se falando tanto da reflexão da família, que aparentemente está tudo ali muito bem, muito tranquilo, mas o que essa criança lá na ponta está manifestando em violência que tem a ver com essa família? Quantas coisas veladas, né? Quantas coisas que essa escola não está vendo, porque isso aconteceu dentro da escola, né? No ambiente escolar, com a família. Então, a gente precisa olhar para o todo. Sim. E o que eu mais vejo é o seguinte, leva a criança ou adolescente para terapia, ó. Cuida aí do problema. E dá um jeito. Não tem nada a ver comigo. Tem a ver com a casa, isso é muito comum. com a família, com a escola. Aí eu tava até vendo, outro dia apareceu para mim na rede social, quais são os inimigos de cada profissão. Aí, inimigo do psicólogo infantil, a família. Porque muitas vezes, pode ser um amigo, mas muitas vezes a gente constrói algo dentro do consultório com a criança, quando ela chega em casa, a família destrói tudo. Nosso trabalho fica jogado fora. Exatamente. E é isso, né? Então, o nosso desafio é sensibilizar essa família para que ela se veja como parte daquele sintoma que a criança está se manifestando, que não é algo isolado. Sim. Que não é algo só dela, né? Então, algumas famílias vêm com essa consciência, felizmente. Ó, Lana, conta comigo. Eu quero dizer que, em relação a mim, eu preciso pensar em mim. Algumas vêm com essa sensibilização, mas a maioria não vem com essa consciência, né? Então, que a gente precisa atentar, trabalhar a família aos poucos, né? Sobre isso. E quais são as dificuldades? Eu acho que não as dificuldades, mas o problema de se dizer sim o tempo todo. Então, nessa questão de dizer sim o tempo todo, ela vai, como é que eu vou te dizer? Ela vai se anular, né? Porque não tem, se eu digo sim para o outro, eu estou me desagradando. Então, não tem como não tem como, assim, ela não se machucar, né? Então,
Eu falo que a pessoa tem que estar sempre refletindo sobre isso. Qual é esse limite? Do dizer sim, do dizer não. Então, em excesso, esse sim vai te adoecer, porque você se anula, você está escolhendo se desagradar. Então, e uma coisa que eu pergunto também é o seguinte: por que o outro pode expressar a identidade dele, colocar a opinião, se manifestar e você não? Exato. Ah, mas eu não quero desagradar. Mas a gente tem que aprender a lidar com o desconforto do outro, né? Eu acho que o tema de hoje aqui é uma provocação. Como dizer não sem desagradar. A gente tem que entender que a gente vai, em muitos momentos, desagradar, sim. É a gente que tem que tolerar esse desconforto. Exato. Porque nós também nos desagradamos. E tá tudo bem, eu lido com o meu desconforto com a opinião do outro, com a fala do outro. Sim. Agora, o outro também precisa suportar aquilo que eu preciso falar. Exato. Né? Exatamente. Então, é esse autoconhecimento necessário pra gente se colocar, né? Exato. Sem culpa. Sem culpa. Eu acho que essa é a parte. Aí vem do tema, né? Como falar o não sem a culpa. E aí, como é que a gente faz para lidar com essa culpa? Então, é um autoconhecimento que a gente precisa ter a vida inteira, né? Porque a culpa, ela vem, os pensamentos negativos, o boicote, faz parte. E se a gente vem de uma cultura, de uma educação repressora, que em muitos momentos, se você fizer isso, então eu vou te tirar isso aqui. Então você não vai passear. É sempre a punição. É sempre a punição. A ameaça. Né? Então, se não tem o bater, em muitas famílias mais, ainda bem, mas ainda tem muita presença da ameaça. E daí, sim, em alguns momentos vão vir essas vozes. Ai, mas eu quero ser legal. Poxa, tá todo mundo tão bem, eu vou estragar o clima. Tem muita gente que fala isso, eu vou estragar o clima, vou desagradar. Então, assim, a gente precisa trabalhar o nosso interno, assim. Eu mereço me colocar. Sim. O outro está se colocando e está me machucando. Se eu não me colocar, a pessoa não vai saber como consertar, como pode lidar comigo de uma outra maneira. Porque eu não gosto que a pessoa fale assim comigo. Sim. Eu não gosto que venha na minha casa e fale, eu não gosto desse café, né, assim, dessa forma, aguado. Eu não gosto desse café forte. Poxa, não tem como encontrar um meio termo para agradar a ela e agradar a mim? Mas para encontrar esse meio termo, você precisa abrir a boca e falar. Exatamente. E aí que vem a dificuldade. E aí que vem a dificuldade. A primeira vez que essa paciente falou comigo a respeito do restaurante, né? Eu trabalho, meu marido trabalha, mas toda vez que a gente sai, a minha sogra quer pagar a nossa conta. Toda vez. E ela se incomodava muito, muito mesmo com isso. E aí eu falei, como que você falaria? Fizemos aquele treino e ela falou pra mim como falaria com ela. Tá, foram pro restaurante a primeira vez. Aí, claro que eu falei, olha, as pessoas não estão acostumadas a escutar você a falar não, né? A escutar você impor a sua opinião. Você sempre aceita de cabeça baixa. Então, isso pode gerar um desconforto para elas e um desconforto no geral. Pode gerar até mesmo uma discussão. Preparei ela para isso. Ela foi pro restaurante. Chegou na hora de pagar a conta, ela falou, não, fulana, eu vou pagar a minha conta e do meu marido. A gente vai pagar a nossa conta, tal. A sogra fez aquele auê. E aí ela partiu da assertividade para a agressividade, porque ela não aguentou ficar calada e não conseguiu ficar só na assertividade. Aí veio para a sessão, se sentindo muito mal, gerei um desconforto. Eu falei que isso poderia acontecer. Você só não conseguiu se controlar a ponto de manter na assertividade. Sim. Mas você não pode desistir, porque agora as pessoas sabem que você quer impor a sua opinião. Passou aí, acho que uns 2 meses, restaurante de novo. Aí ela veio para a sessão. Consegui. Eu falei, consegui o quê? Consegui pagar a minha conta. Eu falei, como foi? Aí ela, muito simples. Eu virei e falei, me dá a minha conta do meu marido que eu vou pagar. E ela me entregou e eu fui pagar. Aí tá vendo? Infelizmente, precisou de um desconforto anteriormente. Mas as pessoas começaram a ver que você tem uma opinião, que você quer fazer as coisas daquele jeito e acabou. Mas também é uma linha muito tênue. Até quando a pessoa tem que ir, até onde ela pode ir, para isso não se tornar, por exemplo, uma característica de narcisista. Tem que ser tudo do meu jeito, essa aqui é a minha opinião e acabou. Daí tem que ter um equilíbrio, né? Tudo em excesso, por mais que seja bom, ele é maléfico, né? É o que eu costumo falar, água demais mata a planta. Mata. Então, assim, você se colocar, você se expressar é diferente de se sobrepor, de se impor. Tem que ser do meu jeito, o meu jeito é a única verdade. E, na verdade, não é isso, assim, não é uma imposição. Eu vou me expressar.
eu vou me colocar. Então, assim, a maneira como eu me sinto sobre isso é de tal forma. Então, você, por favor, poderia me tratar de uma outra maneira? Então, existe um equilíbrio nisso. Você tem que olhar as suas necessidades, olhar as necessidades do outro e como que vocês podem chegar num ponto em comum para gerir aquela relação, para gerir aquele projeto, para planejar a viagem ou escolher o local da viagem, para ver quem vai pagar. Então, como a gente pode fazer esse combinado? Sim. Agora, eu sempre falo o seguinte, quando algo que você vai deixar para o outro resolver começa a te ferir porque você não está conseguindo falar, é um momento que você tem que falar, porque está te ferindo, porque tá te magoando, tá fazendo você sofrer. Então, você tem que falar. Agora, situações que não te fere, que não te machuca, que você quer fazer mais pelo outro porque o outro tá pedindo. E tudo bem, você quer fazer esse favor, você quer fazer pelo outro porque você também enxerga. Você enxerga a sua necessidade, mas você também enxerga a necessidade do outro. E está tudo bem você fazer pelo outro. Sim. Então, ok. Tá tudo certo, né? Tá tudo certo. E a dificuldade não, mas o dizer sim o tempo todo, ele também pode gerar doenças psicossomáticas ou problemas de saúde mental? Ou só o não? Sim, com certeza, porque no momento que você está dizendo sim para todos o tempo todo, você está dizendo não para você o tempo todo. Então, você está negligenciando as suas necessidades. Então, constantemente você está se ferindo, e essa pessoa acaba se isolando, porque ninguém conhece ela de verdade. Sim. Tá todo mundo dizendo o que fazer, o que falar, como se colocar, mas como eu não me expresso, eu também não dou chance. Eu sempre falo assim, que quando a pessoa valoriza uma relação, valoriza um trabalho, valoriza alguém, ela sempre vai dar a chance do outro se acertar, porque eu quero continuar nessa relação. Então, eu vou dar a chance para você, de você me tratar de uma maneira diferente para eu continuar aqui. Então, eu preciso falar. Agora, a pessoa que não fala, geralmente ela se afasta. Por isso que ela pensa, então eu vou me demitir. Então eu vou ser demitido. Ou então eu vou acabar com o meu casamento. Entende? E isso vem da infância também. Entende que falar, se expor é briga. Se tem briga, tem separação. Sim. Geralmente, quando a pessoa tem esse pensamento de não se colocar a qualquer custo, porque tem medo de brigar e se separar, é porque ela viveu isso na infância dela, provavelmente com os pais, com aquela figura, né? Que ela mais convivia dentro de casa. Ou mesmo, quando ela tentava falar, brigavam com ela e botavam ela de castigo. Ou então era aquela agressividade passiva que dá o gelo, né? Sim. Fazer aquele silêncio e não falar com a pessoa, que é uma punição, é uma agressividade. É uma agressão, né? Então, ela vai crescendo com essa sensação. E sem perceber, ela vai colocando isso nas relações, sempre dizendo sim, para não brigar e para não se separar, porque é a crença dela. Sim. Então, a gente tem que, no consultório, com a psicoterapia, né? Que é esse processo de autoconhecimento, fazer ela entender, desconstruir essa crença, para refazer uma outra crença, dela acreditar que ela pode investir nela mesma falando, se expondo, se colocando, né? E que isso não significa que vai brigar. Vai ter um desentendimento, houve com a sua paciente, há um desentendimento. Às vezes vai ficar um tempinho sem falar, dependendo de como cada um vai reagir, mas é como você falou, para resolver, para solucionar, para você se posicionar de uma maneira diferente. E isso quer dizer que você quer manter aquela relação, por isso que você está falando. Você está se importando. Não é deixar de lado e se separar. Sim. Né? Não aguento, não suporto. Sim. E isso também quando esse diálogo aumenta, expressando seus sentimentos, você naturalmente vai ser muito menos violenta, muito menos agressiva. O seu humor vai melhorar. Porque você está se colocando, né? E outra, dentro de um casamento, por exemplo, as coisas ficam mais simples porque você entende que um diálogo você pode resolver aquela questão. Exatamente. O diálogo, ele é necessário dentro do casamento, dentro do matrimônio, porque tem questões que precisam ser conversadas, precisam ser ajustadas, mas se a mulher ou o homem tem essa dificuldade de falar, de expor o que pensa, de sentar e falar, não, vamos colocar aqui na balança, onde que eu posso ceder, até onde eu posso ceder, até onde você pode ceder, para que a gente consiga realmente manter ali. Então, precisa ter esse diálogo. E quando tem, você
percebe, não, eu consigo resolver essas coisas no diálogo. Não precisa chegar ao ponto de uma separação. Um diálogo vai resolver tudo isso. Exatamente. O diálogo é a manutenção de uma relação sadia. Então, isso é muito importante. E quando você mantém esse diálogo, todos se beneficiam. Um casal, quando tem filhos, os filhos. E passar também, porque daí você está passando também uma referência para os seus filhos. Sim. De como que funciona uma relação é com diálogo. E muitos filhos espelham também para as suas próprias relações como foi a relação com os pais. Sim. Poxa, meus pais só brigam. Quando brigam, se afasta, ninguém fala com ninguém. Não quero viver isso. Logo, não vou brigar com ninguém. Ou seja, não brigar com ninguém significa que eu não vou falar nada para ninguém. E aí fica retraído. Fica retraído. Cresce uma criança retraída, né? Como dizer não de uma forma assertiva e não parecer uma pessoa grosseira? Então, esse é um desafio. É um desafio muito grande. Grande para muitas pessoas. Tanto para aquelas que não conseguem se colocar de forma alguma, como para aquelas que têm uma fala muito impositiva que já é da personalidade dela, e que ela precisa muitas vezes lapidar nos ambientes, porque ela muitas vezes é mal interpretada, ela é apontada, né? Aponta como um dedo para egoísta. ela. Egoísta, nossa, mas é grosseira. E daí ela muitas vezes, quando ela é uma líder, né? Essa pessoa é um líder, desengaja as pessoas. Então, de fato, a gente precisa lapidar, né? Às vezes não é o que vai dizer, mas é o como. Se modular o tom de voz, a forma de falar, isso já é um caminho. Então, o primeiro ponto é você pensar assim, no que você tem para falar. E como você vai falar. Eu costumo dizer que a gente pode falar tudo para todo mundo. Depende da forma que a gente vai falar. Se você tiver encontro com qualquer pessoa, qualquer autoridade, você pode falar sobre qualquer coisa e qualquer assunto. Mas a forma como você vai falar é que vai distinguir como você vai ser interpretada ali naquela situação. Exatamente. E daí, nesse momento, então, você pensando no como, no seu tom de voz, né, na forma de falar, tenta, antes de ir para a fala, né, para a conversa, se acolher e buscar um acolhimento para aquela pessoa que você fala. Porque muitas vezes você tem um feedback negativo para dar. A pessoa ela vai receber uma crítica. E quando a gente tende a receber crítica, isso é o nosso ego, vem direto no ego. E isso machuca qualquer ser humano. A gente não consegue ver, por exemplo, uma crítica construtiva, a famosa crítica construtiva. Ah, não é construtiva, só está me criticando. Mas se você pegar aquela crítica ali e ver, tudo bem, o que eu posso melhorar por conta dessa crítica? E a gente transforma aquela crítica em uma crítica construtiva. Exatamente. Muitas vezes a gente vai fazer isso nesse trabalho depois no consultório, né? Como transformar essa crítica em algo positivo para o seu crescimento. Mas num primeiro momento que vem, não fui bem, nossa, eu sou péssima. Aí pronto, aí vem os fantasmas, aqueles pensamentos aqui que moram dentro da gente, que vem infância junto, tudo junto, né? E daí, então, como amenizar isso? Você começa a reconhecer, porque reconhecer também o ponto positivo, isso é muito importante. Sim. E muitas vezes você só vem com a crítica e vai fazer direito, e vai fazer mais. Olha só, por que não está dando resultado? Ou então, isso é para pensar em todas as relações com marido, esposa, filhos, no trabalho, enfim. Começa primeiramente tentando entender o que está acontecendo. Olha, eu percebi isso aqui. Por que deu esse resultado aqui? Por que você fez isso? O que está acontecendo? Então, muitas vezes você perceber, você olhar, escutar essa pessoa, isso já vai ser um acolhimento. Sim. E daí você entra com o que você quer dizer. Bom, porque eu percebi, eu senti. Como que eu me senti sobre isso, quando eu vi isso aqui? Eu me senti chateada, triste, isso me feriu por conta disso. Quando você entra nessa abordagem, a pessoa nem percebeu a crítica. Porque primeiro você acolheu. E depois? Depois você falou, mas falou não atacando. Porque o que acontece muitas vezes, né? Eu vejo no consultório. A pessoa já chega e fala assim, para de falar isso. Eu não concordo, tá bom, deixa pra lá. E eu sempre falo, com isso não tem diálogo. Porque você só está atacando, é você. Você quem fez, não fui eu. E da outra vez que você fez também. E fica só um bate-boca, que não tem reflexão nenhuma, que não tem crescimento nenhum. Os dois, um fica com raiva do outro e vão embora. E um sai ofendido. E a gente vê isso bastante também. Aí eu trago para outra realidade também, dentro de ministério.
dentro da igreja, por exemplo. O grupo de louvor não está cantando legal. E aí já chega ali o líder e bate. É uma liderança, não deixa de ser uma liderança. Mas, canta direito, está cantando fora do tom. Ou então, uma peça. Essa peça não está bem feita. E não sei o quê. Então, assim, cabe também para pastores, para líder do Ministério Infantil, para líder de obreiros, para obreiros que vai tratar o povo, por exemplo, dentro da igreja também, ter essa assertividade para saber como falar com outras pessoas. Isso a gente pode levar. A assertividade a gente leva para todas as áreas da nossa vida. Dentro de igreja, dentro de casa, no ambiente de trabalho, na fila do banco, para todo lugar. Você precisa ter essa assertividade, saber como falar, como se expressar e, no caso também de lideranças, saber até mesmo como chamar a atenção de uma pessoa. Exatamente. E o que eu falo, assim, o que está por trás dessa assertividade? É uma sensibilidade, a empatia, também de tentar se colocar no lugar do outro. Isso que você está reclamando, que não chegou a tempo, que não teve, como será que foi o dia dessa pessoa? Sim. Se a pessoa conseguiu dormir, como que ela chegou ali? Será que ela está bem? Porque tem tantas questões pessoais que atravessam, e não adianta falar que vida pessoal e profissional não se juntam, porque nós somos... Junta, sim, nós somos uma pessoa só. Uma pessoa só. E eu vivo nos dois ambientes, eu vivo tanto na minha casa quanto aqui no trabalho. Exatamente. A gente render aqui, por exemplo, nessa conversa, estando tudo bem na nossa casa, é uma coisa. Agora, será que a gente rende exatamente igual tendo um problema grave em casa acontecendo? Com certeza não. A cabeça fica completamente dividida. Você vai ficar... vai ter uma performance. Sim, viemos trabalhar, fizemos o nosso trabalho. Mas quem nos conhece vai perceber que algo não estava bem. Poxa, você não está com o olhar, né, atento, você está um pouco perdido. Então, assim, isso reflete, não tem jeito. Então, a gente precisa ter essa visão mais humanizada no nosso dia a dia também. Na igreja, no trabalho, em todos os espaços. Primeiro, por isso que eu penso assim, de primeiro olhar para o outro, falar como você se sente e ver como é que a gente pode resolver isso. Sim. Em vez de apenas atacar. Apenas atacar não vai levar a nada. E daí a pessoa recebe isso com raiva. Quando ela recebe isso com raiva, porque houve essa agressividade, ela vai ficar engajada em fazer melhor? Não, claro agora que não. eu vou fazer melhor. Agora ela vai fazer com mais raiva. Ela vai fazer com mais raiva, ela vai desengajar da tarefa, ela vai deixar de fazer. Porque olha como é que a pessoa fala comigo. Por mais que a pessoa até saiba que a pessoa tem razão de cobrar. Tá bom, é mesmo, eu vacilei, tem que me cobrar isso. Mas só a forma, o jeito, você não tem vontade nenhuma de fazer. Então, o bom líder também, a boa líder é aquela que sabe conduzir. Sim. Que sabe inspirar, muito para além de conduzir, né? Inspirar. E daí você fala com jeito, acolhendo aquela pessoa, valorizando a humanidade daquela pessoa. E você naturalmente vai engajar, a pessoa vai até falar assim, nossa, mas me desculpa por não ter feito, eu vou fazer direito, vou fazer melhor. Então... esse é um caminho, né? Assim, o que eu ia colocar é o seguinte, que quando vem a agressividade, isso afasta. E quando você vem de uma maneira acolhedora, ela, então, começa a se aproximar. Por quê? E até mesmo a ouvir, porque não veio a raiva em primeiro lugar. Sim. Quando essa raiva vem em primeiro momento, crítica, eu me afasto e eu paro de ouvir. Porque o meu ego está se defendendo, porque sofre com a crítica. Então, eu me afasto. Agora, quando eu falo, mas por que você está assim? Olha, eu me senti assim. Você está ouvindo. E daí você conseguiu ouvir tudo, né? Então, é uma estratégia. Exatamente. E à medida que essa pessoa vai se aproximando mais, ela vai se sentindo tão à vontade, que depois é comum a gente escutar as pessoas assim. Depois que ela faz uma tarefa, ela volta lá e fala assim, o que você achou dessa tarefa que eu fiz? Ou seja, ela está disposta a ouvir o que você tem para falar. Por quê? Porque de uma primeira vez você falou de uma forma tranquila. Você apontou as qualidades, depois apontou onde estava errando e talvez até mostrou como que ela pode melhorar. Não, acho que se você agir dessa forma, fizer assim, 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 vai dar certo. E a pessoa vem depois, e aí, como é que foi? Você gostou? O que eu posso melhorar? Ela está até disposta mesmo a escutar. Ela sabe que ela vai receber um feedback positivo, mesmo que tenha tido erros, mas vai receber de uma forma positiva e ela vai conseguir melhorar aquilo dali. Exatamente. O assunto viu? Dizer não. E manter relacionamentos saudáveis. A gente sabe que manter relacionamento saudável é fácil e é difícil ao mesmo tempo. E dizendo não, como manter um relacionamento saudável usando a palavra não? Então, quando você justifica o porquê do não, vai ficando mais fácil.
olha, eu não quero acordar com essa caneca aqui. Porque me incomoda, porque quando eu chego de manhã, eu quero isso aqui livre para poder fazer o meu café, eu quero colocar o meu prato, então me incomoda. Então, eu não quero essa caneca aqui, você pode deixar num outro lugar. Vamos combinar que pode ser aqui? Então, é aquela coisa, o combinado não sai caro, né? Então, estabelecer combinados, fazer acordos, dizendo não em todo o contexto. Então, quando você explica o motivo desse não, fica claro. Fica mais fácil. E fica, né? claro. Fica claro. Eu até brinquei outro dia com a minha filha, eu tenho uma filha de 3 anos. E aí ela queria um picolé, eu dei um picolé para ela naquele dia. E aí ela falou assim, mamãe, eu quero outro. Eu falei, olha, eu não vou te dar outro, porque você tomou um picolé hoje. Amanhã, quando você chegar da escola, eu te dou outro picolé. Pode ser? Pode ser. Aí o pai dela chegou, foi na cozinha pegar um picolé para ele, chamou ela e falou assim, Zoe, toma um picolé. Aí ela olhou e falou assim, não, papai, a mamãe falou que não pode. Guarda, eu vou comer amanhã quando chegar da escola. Aí meu marido me olhou assim, tipo, oi? Aí eu falei, ela entendeu o recado? Ela entendeu, porque foi explicado para ela que ela não pode comer outro porque ela já comeu um. E ele insistiu, ele falou, aí deu uma piscadinha para mim e falou assim, vamos ver. Aí chamou ela e falou assim, pode comer, é só não contar para mamãe, come aqui na cozinha. Aí ela, não, papai. Mamãe, o papai quer me dar um picolé. Eu não quero, não pode, papai. Então, assim, até a criança, quando é bem explicado, a criança entende. E a gente tem aquela visão da criança que, não entende não, 3 anos. Não vai entender não. Não, você não vai comer, chupar um picolé porque não vai, acabou. É verdade. Sentar, explicar, ter aquela paciência. Eu costumo dizer que eu não sou a melhor mãe do mundo. Eu me estresso, eu brigo, como todo mundo. A gente é humano. Mas na maioria dos tempos, a gente procura ter isso, né? De sentar e explicar para a criança, porque ela vai entender o limite dela ali também. Exato. E como que é importante também, você falando de educação de filhos, eu também sou mãe de um menino de 3 anos. E daí, essa questão do diálogo interno também que a gente precisa ter para acessar a criança, acessar aquela pessoa que depende da gente, que está o tempo todo solicitando. Porque quanto mais sims, vamos dizer assim, quanto mais sim eu digo ao meu trabalho, eu digo ao WhatsApp que está ali cheio de mensagens para responder, aos e-mails, aos áudios que eu tenho que gravar porque eu tenho que responder, ao trabalho. Quanto mais sim eu digo para isso tudo, mais não você está falando para a criança. Porque eu estou mais impaciente. Isso a gente passa por experiência própria e é o que a gente vê as pessoas passando. Então, tudo isso é uma coisa para a gente criar essa reflexão. E quando eu falo para você que está nos ouvindo, nos vendo, eu falo para mim também o tempo todo, né? Então, é uma forma da gente refletir assim, peraí, eu estou aqui com o meu filho. Ele precisa escovar o dente, ele precisa tomar banho, ele está me solicitando aqui o tempo todo, ele quer brincar. E por que eu estou com a cabeça no trabalho? Dizendo sim para o trabalho. Esse é o momento dele. Esse é o momento dele. E quanto mais eu tenho a cabeça lá, mais eu fico estressada com ele. Então, eu digo não para ele. Eu não estou em qualidade com ele. Então, muitas vezes é importante, e isso acontece em muitas famílias, né? De estar ali misturando tudo. É importante a gente deixar o computador, o celular de lado, ou o trabalho, ou aquela ideia. Às vezes é a ideia. Eu tô aqui com uma ideia, querendo pensar em uma coisa. Mas eu preciso de silêncio. Você tá com uma criança em casa, não tem silêncio naquele momento. Então, deixa essa ideia aí. Abandona ela. Diga não para ela. Não, agora não. E larga tudo, deixa tudo e vai dar atenção para sua criança. Tenha esse momento para você mesmo, relaxar, brincar, se divertir. Você também merece isso, afinal de contas, você já trabalha muito, você já faz muita coisa. Então, vai ser criança também. Diga sim para você. Então, acho que você me trouxe agora essa reflexão, né? O quanto que a gente precisa dizer sim pra gente. Pra gente. Se autorizar, né? Pra gente. E acho que aí entra também os nossos limites interpessoais. Como identificar esses limites interpessoais? Até onde eu posso ir com tal coisa da minha vida? Até onde eu posso ir com trabalho? Até onde eu posso ir com problema pessoal? Até onde eu posso ir com outras coisas? Como conseguir identificar? Ou, mais ou menos, como conseguir separar essas partes? Foi igual você falou, eu convivo aqui, eu convivo na minha casa, mas como que eu consigo separar um pouco disso? Eu vejo, assim, Larissa, que tem até um maior desafio agora com home office. Assim, em relação a separar. Porque você está dentro de casa, você está trabalhando ao mesmo tempo. Eu vejo por mim que trabalho em home office. Então, você está vendo louça, você está vendo roupa na corda, e várias coisas para arrumar. Então, e o foco?
né? Para onde vai o seu foco ali? E eu vejo dos meus próprios pacientes também relatando essa dificuldade por não sair de casa. Eles muitas vezes preferem trabalhar fora, porque daí já tem um ambiente, as pessoas, então é menos distração do que em casa. Então, ter essa, vamos dizer assim, esse planejamento mental e até mesmo físico, colocar numa planilha sobre a hora para você fazer as coisas, né? Que horas eu vou fazer? Faz um cronograma da sua semana, A gente trabalha muito isso, né? Dentro do consultório. Às vezes a pessoa chega com a cabeça completamente bagunçada. Você fala assim, você tem um cronograma? Não. Então faz um cronograma. Isso. De tal hora até tal hora eu vou fazer tal coisa. De tal hora... Hoje mesmo eu falei isso com uma pessoa. De tal hora até tal hora eu vou fazer tal coisa. Porque senão você vai tentar fazer tudo ao mesmo tempo e vai acabar que você não vai fazer nada. Não, paralisa. Da ansiedade, né? É o que eu falo para os meus pacientes que têm dificuldade de agir a vida e paralisa pelo montante de coisas. Realmente, se você olhar para um quarto ou para uma casa extremamente bagunçada, vamos supor, você vai fazer uma mudança de casa. Você olha para o todo, dá vontade de sair correndo, Sim. né? Porque eu tenho que fazer tudo ao mesmo tempo, então eu fico com ansiedade. E quanto mais ansiedade a gente tem no corpo, o corpo não aguenta em cansaço, então a gente se cansa, então dá vontade de dormir, dá vontade de ficar parado. Então vamos lá, separa por partes. Hoje eu vou fazer essa porta aqui de armário. Nem se exige o armário inteiro, não. Começa porque dá desânimo, a pessoa começa a ficar desanimada. Hoje, aí você já mentaliza. Amanhã eu vou acordar, vou tomar meu café e vou arrumar aquela parte do guarda-roupa. Se concentra só nessa parte. Ah, Luana, mas eu tenho o dia todo, eu não vou ficar fazendo uma parte. Não, mas é só para você começar. Depois você vai para outra parte. Sim. E aí, quando você vê que você está conseguindo, porque o nosso cérebro precisa de recompensa. E aí, acabei, finalizei. Aí é o momento que o nosso cérebro libera dopamina. Legal. Vou para a próxima. E realmente é uma energia que vai circulando que você fica assim, nossa. E quando você vê, você conseguiu fazer tudo? Tudo, exatamente. Tudo que tinha para fazer. Mas precisa parar e organizar o seu tempo, seus afazeres e automaticamente sua cabeça também organiza ali. Eu costumo dizer que a cabeça parece uma cômoda, cheia de gavetas. Como é que estão essas gavetas? Elas estão bagunçadas? Elas estão conseguindo fechar? A gaveta já está caindo de roupa ali por baixo? O fundo da gaveta já se abriu? Se já aconteceu isso, só você vai ter que tirar tudo. Você vai ter que arrumar a gaveta para depois você conseguir dobrar as roupas, colocar tudo ali dentro e organizar tudo de novo. Para daí você conseguir pensar, raciocinar mesmo o que é que você tem que fazer, como que está a sua vida, etc. e tal. Exatamente. Uma coisa de cada vez, né? Colocar uma ordem. Uma ordem. E essa planilha, ela ajuda a te dar essa ordem mental. Sim. E isso vai reduzir a ansiedade, você vai começar a se sentir mais leve, né? E contribuir principalmente para a saúde mental. E eu costumo sempre pedir para fazer realmente uma planilha. Ah, mas eu estou organizando na minha cabeça. Faz uma planilha. Porque parece que quando a gente olha o negócio ali físico, o negócio se torna mais real. Isso. Né? Então você consegue olhar aquilo dali e até mesmo se obrigar a seguir aqueles horários que estão ali, porque está bem realista ali na sua frente. Sim. Então é muito mais fácil de você criar uma rotina saudável, porque existe a rotina que não é saudável, aquela bagunça que a gente tenta fazer tudo ao mesmo tempo, é casa, é criança, é comida, é trabalho, é faculdade, é pós-graduação e é tudo. E existe a rotina saudável. O que eu vou fazer agora? Não, de tal hora até tal hora, meu filho ainda está acordado, então essa é a hora que eu vou dar atenção a ele. Depois que dorme, então essa é a hora que eu posso tirar para estudar, a hora que eu tiro para atender. Enfim, essas coisas. Então, arrumar realmente a rotina de uma forma saudável. E algo da modernidade, que eu não sei se você tem percebido em consultório, que vem atravessando essa rotina... é o telefone, redes sociais. E daí a pessoa muitas vezes já acorda com o telefone. Ela nem despertou, ela nem parou para olhar para ela, para pensar nela. E daí isso aqui já vai consumindo. Já levanta da cama respondendo e vai escovar o dente, já está olhando ali. Então isso vai atravessando de uma tal forma que se ela não tem um foco, um propósito com o dia dela, com o que ela quer fazer... daqui a pouco já foi 1 hora, 2 horas. E aquilo que ela queria fazer, que estava ali pela cabeça meio solto. Não mas sei. que são coisas soltas, mas são extremamente importantes. Sim. Mas que ela está se boicotando. Exato. Ela não está dando conta da importância dessas coisas, né? Que às vezes é questão de mandar currículo. Às vezes é falar com uma pessoa importante que vai conseguir uma oportunidade boa para você. Mas está tudo... depois eu faço. E o tempo passa e não fez. Não fez. Acabou o dia.
Então, diante dessa modernidade, da tecnologia que atravessa mesmo, porque é viciante, isso aí é comprovado, é como estar viciado em drogas, é a mesma área do cérebro que é atingida com as redes sociais. Libera também muita dopamina, muita serotonina, sem fazer esforço, na palma da mão. Exato. Então, o que é melhor? Eu ficar no celular, tendo esse prazer todo, né? Ou fazer uma atividade física? Que eu tenho que trocar de roupa, fazer esforço. E que às vezes eu nem gosto e vai ser chato para mim fazer. Quer dizer, libera dopamina também, mas eu tenho muito mais esforço. Exatamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a modernidade hoje, que está nos adoecendo, para podermos ser firmes para aquilo que a gente quer. Esse tempo perdido, dependendo da maneira, se for usado dessa forma como a gente está exemplificando aqui, é um tempo perdido. É diferente de olhar minha rede social hoje para poder expor algo do meu trabalho que faz parte do meu crescimento, da minha prosperidade. Mas muitas vezes a gente começa expondo quando vê já tá lá rolando o feed. Exatamente. Mudou o foco. Mudou o foco. Então, assim, aqui a gente poderia estar fazendo uma live para o nosso Instagram, porque a gente trabalha, eu trabalho com a minha rede social, mas tem um propósito. Sim. Então, quando é usada dessa forma aleatória, assim, a gente está perdendo tempo. Então, temos que trabalhar essa questão. Qual é o meu propósito? O que eu quero com o meu dia hoje? Quais são os meus objetivos do dia? O que eu vou fazer? O que eu vou arrumar? Quais são as oportunidades que eu vou abrir para mim? O que eu preciso fazer hoje? É dar 1% de você todos os dias para o objetivo que você quer. Coloque isso e dê um espaço para o celular, um momento específico. Sim. Não fique, né? Porque senão isso vai te atravessar. E acaba que isso é uma maneira até da gente falar não para nós mesmos. Ah, vou pegar o celular. Não. E explica para você mesmo, não vou pegar o celular, porque este aqui é o momento do podcast. Como é que eu vou pegar o celular aqui no momento do podcast? Não vou pegar o celular. E de uma forma prática, como falar não? De forma prática? É. Então, no dia a dia do cotidiano, é você se autorizar a dizer sim para você. Então, esse é o diálogo interno. E dizer não para a pessoa falando o motivo pelo qual você não quer daquela maneira, que você não gosta. Motivo e expor os sentimentos ajuda muito para você diminuir sua culpa e também dar uma satisfação para o outro, né? Lógico que nem sempre precisa da satisfação. Sim. Depende muito do contexto, né? Mas se você tem consideração com aquela pessoa, aquela relação é importante para você, cabe sim você dizer o seu motivo para isso. Para estabelecer esse diálogo, estabelecer essa comunicação melhor. Sim. E nós temos aqui o auditório virtual. Eu vou ler aqui e aí você me responda. Meu nome é Mariana e sempre tive dificuldade em dizer não. Queria agradar a todos, mesmo que isso me deixasse esgotada. Com o tempo, percebi que aceitar tudo não me fazia bem e comecei então a tentar impor limites, mesmo com medo de desagradar. Como eu posso aprender a dizer não sem me sentir culpado ou egoísta? E assiste a live, assiste o programa todo de novo. Tem que assistir, exatamente. Como não se sentir culpado ou egoísta? É isso, você tem que se valorizar, né? Exato. Entender as suas vontades. Chegam muitas mulheres para mim hoje que elas não se dão o devido valor. Elas não se conhecem, elas não se dão o devido valor, elas acham que elas não são nada, e aí a gente vai fazer todo aquele autoconhecimento. A pergunta mais boba que eu faço é: você gosta de quê? O que você gosta de fazer? Mas se perguntar o que seu marido gosta de fazer, o que seu filho gosta de fazer, fala 1000 coisas. Verdade. Mas elas não conseguem falar o que elas gostam. Ou seja, elas não conseguem nem expor a opinião delas em relação a elas mesmas. Eu gosto disso, eu gosto de fazer aquilo, eu gosto de comer tal coisa. O que você gosta de comer? Eu como qualquer coisa. Mas qualquer coisa o quê? O que você mais gosta? Não tenho preferência. Como assim? Né? Então, precisa, acho que a primeira coisa, aí você concorda ou discorda comigo? Acho que a primeira coisa é você se conhecer. É ter esse autoconhecimento para você, pelo menos, saber das coisas que você gosta, o que é importante para você, para daí, então, você poder passar isso para outras pessoas. Concordo plenamente, porque se você está numa situação em que te perguntam algo e você não tem esse autoconhecimento, você vai deixar o outro decidir por você. Não sei o que é melhor. Pode ser. Porque aquilo ali para você é novo, você desconhece. E essa personalidade que você comentou aqui, esse exemplo,
tem muito a ver com a pessoa que não conseguiu se expressar durante a sua infância e adolescência. Então, muitas vezes é daqueles pais que vão direcionando a criança ou adolescente para fazer como querem, como os adultos querem. Sim. Não, mas essa roupa tá ótima em você. Às vezes tá ali tentando se descobrir. Ah, não, mas eu prefiro essa roupa. Não, mas essa roupa não tá legal. Essa roupa é feia. Essa roupa não tem nada a ver com você. Essa roupa é muito melhor. Então, o que acontece muitas vezes é que os pais vão desqualificando Sim. o que essa criança escolhe, o que esse adolescente escolhe. E daí, o próprio adolescente também começa a desqualificar o próprio gosto dele e começa a valorizar o que é do pai e da mãe. Então, vai crescendo uma pessoa insegura. E com a personalidade dos outros, não com a personalidade dele. Eu conheço até, eu vejo assim, pessoas assim, na fase dos 50 anos, 60, falando assim, Luana, agora que eu estou me descobrindo. Olha só. Agora que eu estou entendendo quem eu sou, porque estava absorvido, assim, com muitos comportamentos que não são dela, porque ela fala assim, Luana, eu não quero ser agressiva com as minhas filhas, mas eu estou sendo agressiva. Luana, eu não quero impor, me colocar perante as minhas filhas, decidir tudo por elas, porque eu quero que minhas filhas sejam autônomas. Mas aí daqui a pouco ela vê que as filhas não estão autônomas porque ela está decidindo pelas filhas. Então o que faz ela não querer ser essa pessoa, ela não ter orgulho dela, e ela ser assim, peraí, não parece é incoerente. Sim. Mas você deveria estar feliz, você não é assim? Exato. Mas ela sofre por ser assim. Então, sempre quando isso acontece, então reflita aí você que está nos assistindo, né? Sempre quando isso acontece, significa que tem aspectos da sua educação, da sua formação, que você absorveu, e isso tem a ver com os seus cuidadores. Seja quem te cuidou, pai e mãe, uma tia, um tio, avô, avó, que tem pessoas muitas pessoas são criadas por avós, tem a ver com isso. Não tem como a gente não dizer que não tem a ver com a infância. Sempre vem da infância. Sempre. Que você foi absorvendo, foi construindo as suas máscaras sociais, e daí você não se reconhece e fica reproduzindo padrões comportamentais que não são seus de verdade. Exatamente. E aí, você de casa, aprendeu a dizer não? Isso é fundamental para você ter relações saudáveis e também conseguir mostrar a sua opinião e aquilo ali que você gosta, que você sente, enfim, tudo a respeito de você. Então, se conheça, faça aí uma autoanálise. Quem é você? Você gosta de quê? Quais são os seus hobbies? O que você gosta de fazer? E aí você vai passar também a se conhecer melhor. Esse foi o nosso Psicologia e Propósito de hoje. Luana, você quer passar pra gente sua rede social, o pessoal te seguir também? Claro! Vocês podem se conectar comigo em Vocês podem se conectar comigo em Luana Menezes Psi e o da minha empresa Inspire Conexão. É isso aí. Então segue lá a Luana, que eu tenho certeza que ela também pode passar dicas ali, acompanha o trabalho dela, enfim, coisas que vão somar para você, para sua vida. E aprenda a dizer não em todos os aspectos da sua vida, dentro de casa, no ministério, dentro do trabalho, enfim, isso vai te ajudar e você vai, crescer cada vez mais. Obrigada pela companhia de vocês e, até o próximo Psicologia e Propósito.